Vou falar o meu caso aqui também, porque eu contratei o serviço da Michelle no ano passado, que a gente casou na Dinamarca, né? Eu e Carol. Então, foi um processo simples, mas também realmente não é tão simples quanto as pessoas pensam, né? Sim. Você tem que escrever meio que uma historinha de como se conheceu, tem documentos que você tem que enviar, não é mais igual, você falou, né? Não é chegou, casou. Conta um pouco aí desse processo aí. Sim, o processo então mudou bastante. Antigamente, até o final de 2018, era só a página de ID do passaporte, a página de identificação, onde tem sua foto, né, certidão de nascimento, tradução e um formulário que tinha, acho que, 6 páginas. Hoje não, hoje o formulário tem 18 páginas, você tem que mandar a cópia do passaporte completo, e tem regras, tem qualidade que eles querem ver, né, e além disso você tem que comprovar o relacionamento. Como que comprova o relacionamento? Escrevendo a história de vocês e anexando fotos datadas, mas não é foto que você vai escrever a data, tem que ser foto, por exemplo, que você postou no Facebook, que daí mostra a data que foi postado, ou, por exemplo, quando você abre a foto na galeria do teu celular, que tem a data, que mostra vocês na foto e a data, você tira um screenshot e consegue usar, mensagens trocadas no WhatsApp, coisas desse tipo, né? Tudo isso para comprovar o relacionamento. Cuidado com as mensagens, viu, gente, que vocês vão usar aí para comprovar. Tem que ser mensagens, ok, né? Não é? Sim. Só que se o Agency of Family Law, que é a instituição governamental lá da Dinamarca, se eles não estiverem ainda felizes com a comprovação do seu relacionamento, eles podem também te convidar para uma entrevista pessoalmente lá. Existe isso? Existe. E eu já tive 2 casais, desde que esse processo novo foi implementado em janeiro de 2019, eu tive 2 casais que foram convidados para a entrevista. Isso pode acontecer com um casamento muito recente, por exemplo, conheci o Boyan, sei lá, mês passado e a gente já quer casar. Você não tem história ainda para contar. Então, talvez eles queiram, sim, chamar para uma entrevista para comprovar que, de fato, é um casamento verdadeiro, né? Tudo isso para evitar os casamentos de conveniência. Não só isso em relação à qualidade da documentação. Quando a gente fala cópia do passaporte completo, sim, envolve inclusive as capas azuis do passaporte brasileiro, envolve todas as páginas de dentro, inclusive as que tem estampa e as páginas em branco. E não pode sair nenhuma bordinha cortada das laterais do passaporte. Então, você tem que fazer de um jeito que a gente consiga ver onde termina a página do passaporte e onde começa o fundo. E a página de identificação do passaporte tem, principalmente do brasileiro, tem várias marcas d'água. E eles querem ver as marcas d'água para comprovar que, de fato, é um documento verdadeiro. E daí tem muito casal, e a gente manda as instruções, como faz, o nível de qualidade, como preparar tudo, a gente manda exemplos, mas ainda assim tem muito casal que precisa refazer várias vezes. Várias vezes. E eu tive casal, por exemplo, que eles perderam a paciência. Falei, Michelle, a gente já tá tentando aqui, já fizemos 3 vezes. 3, 4 vezes. E a resposta foi assim, I don't have time for this shit anymore. Literalmente no e-mail. Exatamente. Mas eles perderam a paciência e desistiram de casar? Não, né? Não, daí eles fizeram de novo. Ah, sim. Porque senão não vai ter jeito, né? Mas a questão, assim, não é a gente que pede que tem que ser assim. É a agência lá do governo da Dinamarca. E se a gente não fizer do jeito que eles pedem, se a gente deixa passar, a gente vê que não tá bom e deixa passar, o que vai acontecer? Quando a gente manda uma aplicação nova, a gente recebe resposta em até 7 dias úteis. Se essa resposta for aprovação, maravilha, vamos marcar a data do casamento. Se a resposta for a qualidade não tá boa, manda de novo com maior resolução, por exemplo, eles não vão responder em 7 dias úteis, eles vão responder em 1 mês ou mais. O ano passado chegou uma época do ano que eles estavam demorando 4 meses para responder. Os nossos clientes não têm esse tempo. Pois é. Então, a gente tenta ser bem rigoroso para a gente poder diminuir a chance de eles pedirem alguma coisa em melhor qualidade. Não significa que isso vai extinguir 100% a possibilidade deles pedirem alguma coisa, eles podem pedir. Sim. Mas a gente consegue reduzir a probabilidade disso acontecer. Toda a gente quer um casamento rápido. Sim. 5 dias, 10 dias. Eu compro a minha viagem, qual que é o seu valor? Eu quero casar. E não funciona like that. Não é assim, né? Não é no seu tempo. Sim. E outra coisa é todas as informações escritas no e-mail.
a gente tem paciência, tem tempo por to read everything. Para ler tudo. Yeah. Na verdade é porque as pessoas são preguiçosas. Desculpa falar, eu sei que são seus clientes, vocês não vão querer falar isso e tal. Mas é porque as pessoas têm preguiça. A verdade é essa. Porque a gente leu tudo, eu lembro, deu trabalho, realmente. Vou escrever história, aí, pô, você tem que ir lá, tirar print e colocar. É chato mesmo, né? Não é uma coisa simples assim. Mas eu acho que é a lei, né? Fazer o quê? E a gente tenta de tudo que a gente pode para poder reduzir a chance de pedirem alguma coisa. Sim. E aí, mesmo assim, às vezes acontece alguma coisa que a gente não pôde prever. Por exemplo, a gente teve uma aplicação, a cliente estava com visto do Schengen, né, dentro do tratado Schengen, mas já estava, assim, acabando o visto dela. E aí, o que aconteceu? O Agency of Family Law pediu documentação extra ou informação extra. E aí ela teve que sair do Schengen e aí esperar um mês até ter a resposta, só que nesse um mês ela conseguiu casar em outro lugar, casou em outro país. Sim. Só que ela não avisou a gente, né? Então a gente estava tentando fazer o follow-up. Olha, agora que foi aprovado, vamos marcar a data do casamento. Não respondeu, na outra semana não respondeu. Fiz o follow-up de novo. Aí, Michele, a gente já casou, a gente gastou muito, assim, a gente gastou muito dinheiro com Emo-Ads, né, pra não conseguir fazer o casamento, a gente casou em outro lugar. Mas não é questão, você gastou o dinheiro com Emo-Ads. Primeiro você deixou pra última hora para fazer o seu processo. Gente, não deixem pra última hora para fazer o processo de vocês. Sim. Segunda coisa, ela investiu parte do valor na assessoria. A outra parte do valor foi pra Dinamarca, não fica com a gente. Né? E a gente manda o recibo, olha, tá pago pra Dinamarca, que a gente recebe do sistema da Dinamarca. Né? Então, se a cliente tivesse falado, Michele, não posso esperar, você tem outra opção, a gente poderia ter dado outras opções. Olha, a gente pode fazer aqui nesse outro lugar. Nesse tipo de situação, eu não cobro outra assessoria. Porque a gente entende a questão do casal, que é urgente, o visto do Schengen expirou, vamos correr, vamos fazer em outro lugar. Claro que ainda vai ter que pagar o application fee do outro país, não tem jeito, a gente não tem como cobrir o custo. Sim. Mas é tudo questão de comunicação. Conversa com a gente, explica a situação, a gente tenta achar outras alternativas. Quais são os principais problemas na hora do casamento? É algo que não dá certo, porque a maioria dos... quando não dá certo, qual é o principal problema que tem? Olha, até hoje a gente não teve algum processo que não tenha dado certo. A gente teve desistências, né, por parte do casal. Então o principal problema é porque o amor acabou. Tem isso também. Já tive casos que a pessoa começou o processo do casamento e aí falou, Michele, a gente não vai dar continuidade porque acabou o relacionamento. Já teve casos assim. Já teve casos muito tristes também. Por exemplo, anos atrás a gente teve um caso de um casal que estava começando a conversar com a gente a respeito da assessoria. Não lembro se eles já tinham de fato pago a assessoria, mas estavam no processo. E aí a gente viu notícias, né, que a gente não linkou uma coisa com a outra, que houve um brasileiro que faleceu aqui na Irlanda porque ele foi atropelado por como chama? Um truck? Caminhão. Um caminhão. E aí, alguns dias depois, a noiva entra em contato comigo e fala, Michele, meu noivo faleceu. Aí eu, nossa, né, aí que cai a ficha. Outro caso que também aconteceu, a gente fez o casamento de um casal e alguns meses depois a moça foi para o Brasil para fazer uma cirurgia, que em teoria era simples. Só que durante a cirurgia houve um problema com a anestesia, foi um erro médico. E ela entrou em estado vegetativo praticamente. E ela ficou nesse estado por 2 anos até que ela veio a óbito, que também foi por erro médico. Então a gente acompanha, assim, sabe, os casos dos nossos clientes, dos nossos casais, e é uma coisa que impacta a gente. Impacta porque a gente quer ver, né, o casal evoluir, o casal crescer junto, fazer sua família, comprar sua casa, seu carro. Crianças, carros, todas as coisas. Mas nem sempre a vida leva a esses caminhos, né? Teve muito casal, por exemplo, também que começou o processo de divórcio depois de um tempo, né? E eles voltam pra gente, Michele, como é que faz o processo de divórcio? E a gente sempre explica, não é porque você casou na Dinamarca, Gibraltar, Irlanda do Norte, que você vai divorciar onde você casou. Você não divorcia onde você casou, você divorcia onde você mora.
Então, se sim. você mora na Irlanda, você vai seguir a lei da Irlanda para divórcio. E como que funciona? São 2 anos separados antes de poder dar entrada no divórcio. Mesmo que você case, tipo, no Brasil, você tem que seguir essa lei aí? Depende. Tem gente que casou no Brasil, que faz o divórcio no Brasil, só que às vezes o divórcio não é aceito aqui na Irlanda. Por quê? Porque às vezes já houve compra de propriedade na Irlanda, porque às vezes já teve filhos. Então, muitas vezes o divórcio do Brasil não é aceito aqui. Aí você tem que passar pelo divórcio na Irlanda também. Porque aí o juiz vai determinar como é que vai ser feita a divisão de bens, como é que vai ser feita a questão da custódia dos filhos. Entendi. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.